E aí, beleza? Eu sou o João Pedro e está começando mais um Conexão Universitária. É isso mesmo, João. E você aí de casa já sabe como funciona. O nosso programa exibe documentários produzidos por alunos de jornalismo da FAMETRO. Eu sou Emanuele Silva e já estamos no ar. Existem coisas só daqui da nossa região. O Conexão Universitária busca fazer mostras desses olhares dos estudantes de jornalismo da FAMETRO, para a gente descobrir e entender as diferenças que fazem a nossa região tão única. E no programa de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Normalmente nós exibimos 2, mas hoje serão 3 documentários que destacam Manaus a partir de um olhar artístico. Mas como é que é isso, João? Manu, tem tanta arte na nossa cidade que fica até difícil da gente descobrir tudo. É música, é cinema, é teatro, é pintura. E hoje a gente vai ver um pouco de cada um, né? E no primeiro curta de hoje, trazemos justamente esse olhar diferente sobre o centro de Manaus. Fique agora com O Calor da Rua, uma produção de Luana Pedrosa e Ana Passos. Vamos ver. A liberdade no centro de Manaus pulsa e mostra a poesia do simples cotidiano urbano de cada cenário histórico que encontramos por lá. Se há uma certeza para os milhares de manauaras que passam por ali é esta: o calor é muito grande. Não o calor dos 32 graus diários da cidade, que com as ilhas de calor fazem os dias manauaras serem ainda mais quentes. Mas o calor humano, que só resulta a partir das conexões entre pessoas. E que lugar melhor para isso, senão o centro? Eu não tenho tempo pra pensar, eu preciso sempre de um refrão. De ficar deitado pelo chão e de ter mais tempo pra sonhar. Eu sinto saudades do meu cão, de deixar o tempo me levar. Como explicar o Amazonas? Quem é daqui sente orgulho, e quem não é, se apaixona num piscar de olhos. Eu vou. Os amazonenses são um povo chibata, que todos os dias lutam com muita força para sobreviver. Do sol se deitar. No centro de Manaus, é possível sentir esse calor humano. Esse calor de quem ama ser daqui e de quem não abre mão de desfrutar dessa cultura linda e cheia de riquezas. É preciso tempo para amar, para poder mudar de direção. Hoje eu vou pro largo passear. O pôr do sol manauara é uma dessas riquezas. Olhar para o céu no fim da tarde nos faz pensar em como somos pequenos nesse mundo. A cidade tem muitos problemas, como qualquer outra, e mesmo assim, a Paris dos Trópicos se destaca com poucas coisas: seus rios, sua gente e sua cultura. Quando o sol se deitar, eu vou ficar. É preciso tempo para amar. Largo São Sebastião. A ideia de falar sobre o centro e sobre o que acontece nos cenários urbanos de Manaus surge da perspectiva de que tudo acontece ao mesmo tempo em vidas simultâneas. Os registros retratam os sentimentos de quem passa pelo centro. Eu sou uma dessas pessoas. Trabalhei durante 1 ano no centro de Manaus, em um dos muitos espaços culturais da cidade, e possuo uma relação especial com o Largo de São Sebastião e o Teatro Amazonas. Quando eu venho aqui no Largo, eu me sinto uma pessoa livre, sabe? Eu acho que
É um espaço que te permite conhecer muito mais da cultura da cidade e é um momento único para ser vivido, sabe? Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui, eu acho que poderiam vivenciar isso de uma forma única, como eu faço. É muito mais do que só o Teatro Amazonas, é muito mais do que só lugares para você comer e beber com a família ou vir com os amigos. Eu acho que dá pra gente enxergar diferentes perspectivas a partir daqui. E isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem, mas eu acho que é um lugar exato pra gente pensar sobre isso, sabe? Turista de culturas, quem passa pelo centro sai perfumado pelo cheiro local, pelas experiências e pela atmosfera que só tem ali. O olhar interessado ajuda a reconhecer o que não é dito e a compreender entre as entrelinhas nos caminhos que se cruzam. É a possibilidade de se envolver com o discurso e com o cenário urbano. Não faltam argumentos sobre as problemáticas sociais encontradas não só no centro, mas em toda a cidade de Manaus. Conhecido como lugar turístico, a parte histórica da capital também pode mostrar um lado precário e muitas vezes marginalizado. O centro sintetiza e cristaliza os principais problemas. No entanto, é nele que vemos também o lado mais real e humano do povo manauara. As pessoas aqui são muito hospitaleiras. E isso é o que faz da cidade ter o seu diferencial. Tanto que ela se destaca muito nessa questão do turismo. E é uma coisa única realmente. E a partir daqui a gente consegue ver várias coisas. Eu tô aqui, mas várias coisas acontecem ao mesmo tempo no lago, na cidade toda. Então, o centro é essa vibe caótica mesmo. É muito mais do que um lugar que as pessoas acham que é um lugar marginalizado. Aqui tem várias pessoas que vivem aqui para sustentar as suas famílias. Então, é um lugar que te faz enxergar além da sua realidade, além da sua bolha, sabe? E não é um lugar marginalizado como as pessoas pensam, como eu disse. É um lugar único e que as pessoas tornam ele único. Porque dá pra sentir que o povo amazonense é feliz, é diferenciado. E acho que é isso que faz essa questão urbana de Manaus ser tão linda. Do sol. Enquanto gravávamos, conseguimos presenciar momentos diversos que representam as múltiplas vivências em um único espaço. A procissão na rua que levou fiéis a uma caminhada em razão do feriado, as pessoas conversando e aproveitando o fim de tarde no Teatro Amazonas, e outras trabalhando para buscar o seu sustento. O poeta Felipe Pasmo foi um desses encontros. Nativo amazonense, trabalha na rua divulgando um pouco dos seus manuscritos. Não conseguimos gravar com ele, mas um de seus poemas nos chamou a atenção porque fala exatamente sobre o que queremos mostrar nesse trabalho. O seu poema dizia que riscos aleatórios me lembram palavras de algum idioma e me distraio. Em sentenças extensas, em movimento sigo doravante no futuro, incerto e escuro com a morte decretada. A cada minuto que acaba de passar, sinto-me velho e cansado até a morte, ter que caminhar. Com o destino final definido, sinto-me grato a cada segundo vivido. São oportunidades de moldar a eternidade presente em cada olhar. Nossa, eu que me criei no centro, olhar o largo com esse olhar da Luana e da Ana, realmente assim é algo fantástico, né? E chega agora a hora em que a gente conhece e entrevista uma das mentes por trás desse filme. Luana Pedrosa, seja bem-vinda, como é que você está? Obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada, né, de estar participando aqui e falar um pouco sobre esse documentário que a gente fez, é bem legal. Luana, de onde veio a ideia do Calor da Rua? Bom, eu e a Ana, a gente trabalhava por muito tempo, assim, eu acho que ao longo de um ano no centro, né, a gente tinha todo aquele
percurso de pegar o ônibus e tal, e andando até o local onde a gente trabalhava. Então a gente sempre teve esse carinho, esse laço assim com o centro, né? Tanto pelo trabalho quanto pelas nossas rotinas e saídas também. Então, assim, a gente queria fazer um documentário com essa linguagem mais poética, voltada ao sentimento que a gente tinha quando a gente ia para o centro em qualquer ocasião, né? É uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Os meus amigos todos sabem que o centro é um dos lugares que eu mais gosto daqui. Então a gente teve essa ideia de realmente falar sobre isso, através das imagens que a gente captava ao longo do ano, no dia que a gente foi gravar também. Então partiu dessa premissa, assim. O Calor da Rua, ele é arte. Ele é uma visão poética, uma visão diferente, justamente de um dos lugares tão importantes da nossa cidade. Para você, Luana, qual é o papel do artista? E se você é artista, qual é o seu papel? Eu acho que assim, o papel do artista é ele, através das suas vivências, assim, tentar transportar mesmo esses sentimentos para outra pessoa, assim, seja por meio da música, do audiovisual, que é o que eu gosto, ou pela escrita, que também é uma das premissas desse documentário, a questão do texto que a gente fez para a narração. E eu acho que isso é o que importa, assim, na obra de um artista, né? Então, é despertar naquela outra pessoa algum outro tipo de sentimento. Então, eu acredito que seja isso, assim. Eu não me considero tão artista, assim, mas se um dia eu chegar nesse nível, é o que eu pretendo mesmo transpassar, né, para as pessoas através do que eu vou estar ali mostrando. Luana, muito obrigado por ter vindo para a Conexão Universitária. Meus parabéns. Obrigada. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ao invés de só um filme, vão ser dois, de dois alunos daqui da FAMetro. O primeiro vai ser A Vida dos DJs, do Natanael Marikawa, e o segundo vai ser O Paraíso do Cláudio Andrade, do Thales Nascimento. Vamos dar uma olhada? Meu nome é Kevin William Bezerra Modesto Cova, tenho 22 anos. Eu acho que, acima de tudo, eu sou um filho, eu sou um estudante de contabilidade, eu sou um estagiário do Tribunal de Contas, eu sou um primo, eu sou um namorado, eu sou um irmão, sou DJ. Eu sou muitas coisas, eu acho que me definir numa coisa só seria me botar numa caixinha. Sempre quis trabalhar com música, sei tocar violão, sei tocar teclado também, além de controladora, que também é um instrumento musical, porém, eu não canto bem, então tipo, não dava pra mim ir além com violão nem com teclado, né? Mas DJ foi uma forma de eu conseguir trazer essa mensagem que eu queria passar para as pessoas sem precisar cantar. A minha história começou em 2020. Na verdade, minha história começou quando eu tinha 12 anos. Eu sempre quis trabalhar com música e o meu pai um dia tinha um computador e baixou o aplicativo de DJ para brincar. E nisso eu já acabei me apaixonando. Quem me conhece sabe que eu venho há muito tempo querendo entrar na profissão. E, acima de tudo, eu entrei porque eu sentia muita falta de pessoas que tocassem, DJs, né, que tocassem para pessoas como eu. Uma pessoa que não vai para uma festa para ouvir só funk ou para ouvir só, sei lá, música de TikTok. Eu gosto de uma festa e ouvir um pop antigo, eu gosto de uma festa e ouvir uma brasilidade. Acima de tudo, eu senti falta de DJs que me representassem. A minha rotina varia muito do dia. Dia de sexta, como eu disse, eu sou estagiário, meu dia começa às 6 horas da manhã. Dia de sexta, de longe, é o dia mais corrido e é o dia que eu mais não posso vacilar com nada. Por quê? Eu vou pro estágio, volto do estágio, almoço. À tarde eu tenho que revisar set, porque à noite eu vou ter um especial. Toda sexta eu toco num lugar onde eu fico responsável por organizar a noite toda. Então é sempre um especial, é sempre uma coisa diferente. E aí, durante a tarde eu tenho que revisar meu set. Das 6 horas da tarde eu tenho que ir pra faculdade. Tenho que sair mais tarde, já tenho um acordo com o professor, ele já sabe
já sabe assim o que é a minha profissão e que eu tenho que sair um pouco mais cedo, logo ele não me dá falta. E a gente vai conversando. Então, na sexta, meu dia é extremamente corrido. Meu dia começa às 6h30 da manhã e realmente só para 3, 4 horas da manhã, que é quando eu consigo dormir. A música tem um significado tremendo, porque eu acho que a música tem, acima de tudo, o poder de te abraçar na hora que você está sozinho, de te entender quando ninguém mais entende. E sempre vai ter uma música que vai falar sobre o que você está sentindo, seja ela animada ou seja ela triste. Então, eu acho que, acima de tudo, a música tem esse poder de fazer você se identificar. Muitas das vezes já fui criticado por algumas pessoas que falaram tipo assim, Kevin, de vez em quando bota uma música lenta na balada, tipo, balada o tempo todo música alegre, só que às vezes não. Uma dica que um amigo meu me deu, chamado Bess Rafa, um DJ que tem aqui há muito tempo, ele já é bem antigo aqui em Manaus, ele me disse assim, Kevin, faça o que você gosta, faça o que você tem que fazer, porque pode todo mundo odiar, mas vai ter uma pessoa lá no fim da pista que o olho vai brilhar e ela vai saber que aquela música deveria ter sido tocada para ela. Ser DJ hoje é você ser artista. Acima de tudo, ser DJ é ser artista. Onde mora o problema de você levar sua arte para as pessoas verem? Oportunidade. Se você não conhecer o grupinho certo, se você não conhecer a panelinha certa, se você não conhecer as pessoas certas, você vai ter que penar. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que tocar de graça. E não adianta as pessoas virem falar que você está prejudicando a profissão tocando de graça, que você está desvalorizando, porque antes disso do que você nem ter a chance de ir para uma balada, de ir para um lugar e você mostrar sua arte. Então é difícil, o investimento é alto, o meu investimento inicial foi de R$10 mil, levando em consideração o computador, que tem que ter um processador bom, controladora, roupa, press kit, design, tênis, tudo. O investimento inicial foi de R$10 mil e a gente não para de investir. Não é fácil ser DJ. DJ é paixão acima de tudo. Tem que ser apaixonado pelo que faz, senão você não vai para frente. De forma bem direta, 3 músicas que sempre salvam a noite com um DJ. Eu vou falar uma de cada estilo musical, uma de funk, uma de pop e uma de brasilidade. Uma de funk é a Performance das Maravilhas, do Bonde das Maravilhas, sempre anima, independente de quantas vezes tenha tocado. A de pop é I Follow Rivers, da Like Lee, anima demais, o pessoal grita. De brasilidades é com certeza Me Libera, da banda Deja Vu, assim, todo mundo surta toda vez que eu toco essa. Ser DJ me proporcionou coisas assim que eu jamais imaginaria. Deu certo de uma forma que eu jamais imaginaria. Eu achei que as pessoas não iam comprar a minha arte, né? Logo que eu comecei, muita gente riu da minha cara. Muitos amigos me apoiaram, claro, mas muita gente riu da minha cara. Até hoje, às vezes eu fico seguro quando eu vou subir no palco, mesmo tendo 2 anos de carreira como DJ, porque eu lembro das pessoas rindo da minha cara, quando eu falei que eu queria ser DJ. Então, assim, quando deu certo, eu comecei a ter uma liberdade financeira, eu comecei a quadruplicar meu rendimento mensal. Então, assim, me deu a oportunidade, principalmente, de ter uma liberdade maior, sabe? Então, hoje eu sou uma pessoa que me conhece melhor por causa dessas oportunidades que a minha carreira me deu. Oi, eu sou a DJ Thay, eu tenho 25 anos. Eu sou DJ e eu também sou produtora de eventos, tenho 2 produtoras, a Brabas Produções e a Warm Produções. A Brabas é uma produtora minha com as minhas amigas e a Warm é minha solo para fazer eventos menores. Eu já sou formada em Direito, eu estou fazendo um curso atualmente de Marketing e Design, porque eu acho muito importante saber um pouquinho dessas áreas enquanto eu sou produtora. Eu tenho 3 personalidades. A Thaísa é a que é conhecida pela família, a Thay pelos amigos e a DJ Thay como a artista, né? E cada personalidade é diferente. A Thaísa, ela é mais tímida. A Thay, ela também é tímida, mas não é tanto assim. E a DJ Thay é completamente diferente nas pistas. Eu sempre tive muito contato com eventos, e aí quando tinha algum evento que não tinha DJ, que era só playlist, eu sempre fazia as playlists e a galera gostava muito. Eu cheguei até a fazer para um bar, quando não tinha dia pro DJ, e era sempre muito legal. E aí na pandemia eu resolvi tentar, e eu tive muita ajuda e deu certo. Eu cresci ouvindo pop, sou apaixonada por diva pop, mas atualmente eu toco bem mais funk do que pop. Mas sempre aparecem uns jobs de pop e eu fico muito feliz. Quando eu vou tocar, geralmente eu durmo até um pouquinho mais tarde pra ficar bem descansada
E aí pela tarde eu começo a preparação do meu cabelo, aí eu passo um pouquinho o set para escolher bem as músicas que eu vou tocar. Geralmente eu tenho assim uma ideia, mas na hora eu sempre mudo uma ou outra música. Eu acredito que os meus maiores incentivadores são os meus amigos, mas também a minha família tá ali. Eles não apoiam 100%, mas o meu pai, tipo, me deixa, me leve, isso aí já é um ponto muito diferencial que muitos DJs não têm esse apoio familiar. Bom, futuramente eu pretendo sim voltar ao direito, mas atualmente eu quero fazer o que eu gosto, que é ser DJ e produtora. Quando eu toco, eu pretendo deixar todo mundo bem feliz para se divertir bastante, porque é o que eu quero transmitir na pista. Às vezes a pessoa não tá muito legal e só de escutar meu set já fica muito bem, me manda mensagem. E eu coloco música que a pessoa fica toda hora dançando, porque eu não gosto de colocar música mais lenta. Atualmente eu prefiro tocar em festas e lugares específicos, porque hoje em dia tá bem complicado em relação a bares, porque a gente tá vendo que estão muitos sendo fechados. E esses que não estão muito bom de público, eles não querem pagar o cachê devido do DJ. E é uma coisa muito desmotivadora. Acredito que nunca um DJ pode fazer é cortar a vibe da galera. Por exemplo, tá tocando uma música animada e do nada uma música lenta que a galera começa a chorar. 3 músicas que salvam a pista é Ensaio das Maravilhas, Performance das Maravilhas e algum TikTok que tá irritando no momento. Depois que eu virei DJ, eu fiquei bem mais comunicativa. Isso me deu também autoestima, porque eu comecei a me cuidar mais, agora eu tô cheia de tatuagem também. E eu acho isso muito bom. Ser DJ é tudo pra mim, porque a música significa muito. Então, quando eu tô na pista, é algo assim surreal, que só quando eu tô ali eu consigo sentir. Então, não é fácil. Muita gente acha que é fácil, que é só botar ali a música, mas não é. Tem a questão de oportunidade, porque no começo muita gente não tem oportunidade e depois acaba meio que ficando esquecido. Então, precisa ter bastante incentivadores, amigos no ramo para fazer você crescer e cada vez buscar mais conhecimentos, porque isso que é o diferencial. O que eu espero de um DJ quando eu vou em uma festa é entrega total. Ele tem que estar inteirado com o público, tanto no seu set quanto visualmente também. Acho que isso é muito importante para poder criar toda uma atmosfera para acolher a galera, para que todo mundo se sinta confortável e curtir a vibe do lugar, das pessoas, daquela reunião de amigos, conhecidos, enfim. Então todo esse conjunto colabora para fazer uma festa boa, né? Fazer um set bom naquele DJ. Como o DJ pode influenciar na vibe de uma festa? Primeiro ele tem que estar ciente para qual público ele está tocando. Tá ciente qual tipo de festa é aquela que ele está naquele momento. Então, como eu falei na pergunta anterior, toda uma atmosfera colabora para fazer a vibe boa do lugar, né? Para a galera se inteirar com aquele momento. O segundo ponto que eu acho para mim muito importante é o DJ manter o nível da festa. É muito estranho quando o DJ começa no nível e ele vai decaindo conforme o set dele. Então ele sempre tem que estar atento a manter aquele nível desde quando começa até o fim, para não cortar a vibe da galera, para todo mundo realmente curtir ali aquele momento. Um terceiro ponto que eu gosto de ouvir e ver é a qualidade no set, as transições entre as músicas. Esses pequenos detalhes, num todo, fazem aquele momento ser bom, fazem aquela vibe da festa ser boa e continuar perpetuando por todo o set do DJ. O que um DJ não deve fazer em uma festa é não atender e ouvir as necessidades do público e não tocar músicas que não condizem com a temática da festa e com o gosto do público. É importante ter um DJ em uma festa para criar uma atmosfera de alegria, de descontração com os amigos, com aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Compartilhar e vivenciar uma experiência única que aquele DJ pode passar em uma festa.
O ateliê é uma obra de arte de 1.000 metros quadrados. Por que que o artista criou isso? Qual foi o motivo, né? Eu estava pintando uma obra muitos anos atrás, pintando uma tela, e eu senti a necessidade de andar por essa tela, sabe? Percorrer pelos caminhos, tocar no jacaré, na onça, nas araras. E eu não podia fazer isso, porque a tela ela é plana, eu não podia entrar. Foi quando eu, muito jovem, eu disse, não, eu vou fazer uma obra de arte onde eu possa caminhar. Esse é o motivo de eu ter criado o ateliê. O artista andando pela sua própria obra de arte. Todas as minhas inspirações, ela vem do barro, da água, do vento, ela vem das folhas, da floresta. Tudo o que eu faço é inspirado na natureza, tudo. Eu sou um autodidata, né? E claro que a gente vai, qualquer artista, pode ser qualquer ramo, você pega alguma referência de outros artistas. Eu também peguei de vários artistas. Mas eu sou um criador de técnicas, né? Eu sou um pesquisador, tanto na parte do concreto e na pintura, eu sou o criador do alto relevo, porque o criador patenteado chama-se Moacir Andrade. Só que o Moacir foi comprovado que o meu alto relevo é completamente diferente, criado pelo mestre Moacir Andrade. Entendeu? Eu acredito que eu tive o primeiro contato com a arte aos 8 anos de idade. Entre 8 e 9 anos eu comecei a fazer arte, eu fazia aqueles personagens de Walt Disney, o Zezinho, o Guinho, o Pato Donald, e desde aí foi meu primeiro contato. Eu acho que aos 8 anos eu já desenhava muito bem. Meu pai, ele tinha um veio artístico muito grande, né? O meu pai era um marceneiro manual, aquela artífice, né? Ele fazia as coisas manuais e tal. Agora eu estou aqui dentro dessa casinha maravilhosa, é uma casinha, ela era quase uma palafita, né? Coberta de palha. E eu nasci nessa casinha, viu, gente, em 1958. Sabe aonde? Lá no bairro da Cachoeirinha. Olha só eu aqui, venham ver só, olha lá. O artista aos 7 anos de idade, tá vendo aqui o meu pai que já faleceu, a minha mãe que está viva, a mamãe está com 87 anos, meus irmãos. Olha as ferramentas do meu pai, gente, dá uma filmada aqui, olha que legal. Meu pai era marceneiro, e essas ferramentas ele usava manual, né? Vocês querem ver onde eu fazia xixi? Olha o artista fazia xixi no pinico, olha o piniquinho do artista. Olha aqui que interessante, gente. Aqui que era o meu fogão Brastemp, ó. A mamãe fazia a sopa do artista aqui, olha, bem quando era criança. Isso aqui era o meu fogão. Olha o ferro de passar da mamãe. Olha, 1958, tá vendo aí? Muito bacana. Agora, olha uma coisa interessante. Um bule, onde eu tomava café, ó, tá vendo? O lampiãozinho, que naquela época não tinha energia elétrica, olha o lampião, a gente pendurava, o papai andava com ele para baixo e para cima. A minha redinha onde eu dormia, olha a redinha onde eu dormia aqui, ó. Armava e o artista ficava balançando lá com 5 aninhos. Depois a mamãe enrolava a redinha. Vocês querem ver a minha geladeira? Olha aqui, mostra a geladeira do artista em 1958. Olha aqui, ó. Esse pote, gente, era uma água gelada. Essa era a geladeira do artista, tá vendo? Olha o radinho do papai. E talvez esse meu veio lá de Portugal, né, daquela coisa. Eu não acredito muito nisso, eu acredito naquela coisa de luz, né? Eu acho que eu fui iluminado para ser um artista e é isso que eu sou, né? Eu não poderia ser mais feliz do que não ser artista, né? A valorização das obras locais é muito mais difícil, né? Mas o artista, qualquer um, pode ser músico,
pode ser artista plástico, escultor, ele tem que buscar sonhos, né? Nunca desistir dos sonhos. Nesses 50 anos, eu já fui empresário, né? Mas tudo, não eu assumindo, né? Em consequência da arte e tudo. Eu já tive pizzaria, eu já tive fábrica de móvel, aquela coisa. Mas a arte sempre em primeiro lugar, né? Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Tanto que eu só tenho o 2º grau. Eu poderia, na época, quando eu terminei a escola técnica, eu tinha 17 anos, eu era um gênio na matemática. Até hoje eu adoro matemática. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo cálculos, que eu adoro matemática, né? Eu crio. Então, eu poderia passar naquela época em qualquer vestibular, quando eu tinha 17. Mas eu preferi continuar na arte, porque era o meu grande sonho. Né? Olha, o meu ateliê, ele não será vendido, né? Não porque eu não tenho herdeiros, mas eu poderia vendê-lo, que já tive proposta, né, de venda desse lugar por uma pessoa que é muito fanática por esse lugar, só que isso aqui vai se tornar um patrimônio cultural da cidade de Manaus. Né? Após o meu falecimento, isso aqui vai se tornar um patrimônio de vocês. Né? Vai continuar Cláudio Andrade na sua essência, né? Entendeu? Não será vendido. Eu sou a própria essência daquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu penso. Né? Se eu penso, eu existo. Então, se eu existo, eu produzo. Então, tudo que eu faço é como se fosse a minha continuidade, né? As minhas mãos, vocês vão ver, olha, vocês vão ver uma escultura dourada no meio do ateliê, ela é a única coisa que é dourado aqui, fora o trono, né? É uma escultura toda em pedra, onde vocês vão ver as minhas mãos ampliadas, agradecendo pela vida. Eu estou diante dessa obra, que é uma obra, podemos chamar, ela não é surreal, mas é uma obra impressionista, feita de pedra e de concreto, onde estão as minhas mãos, olha, as minhas mãos lá em cima, as mãos do artista agradecendo. Eu estou agradecendo pela vida, pela natureza, pela nascente que eu tenho aqui, entendeu? Por isso que eu estou agradecendo. Ela é feita toda de pedra e de concreto. E quero mostrar também para vocês uma outra que ele viu, são as mãos do artista perpetuadas na calçada da fama. Ali é como se fosse uma calçada da fama, né? E ali está no concreto. Um dia essas mãos vão embora, mas aquelas vão ficar perpetuadas, que são as mãos do artista. Agora eu quero apresentar para vocês uma frase que é muito conhecida minha, que eu falo o seguinte, olha só essa frase, gente, eu não sei se o meu amigo já pesquisou. Eu escrevi o seguinte, no ano 2000, faço parte da natureza, sou elemento dela, regente de todos os poderes, obedeço-te. Então, eu sou submisso à natureza, e a natureza é a vida, a natureza é o Deus poderoso. Por isso que eu sou elemento químico da natureza, e não um elemento social, e sim um elemento químico. Quando eu falo elemento, eu faço parte desse amaranhado de elementos químicos da natureza.
de casa curtiu saber um pouco mais sobre a vida desses artistas, como eles entraram nesse meio e um pouco mais sobre o dia a dia deles, nós estamos aqui com o Natanael, que produziu o documentário A Vida dos DJs, e também o Thales, que produziu O Paraíso de Cláudio Andrade. Sejam bem-vindos. Contem um pouco pra gente como foi produzir, quais foram os desafios, de onde surgiu a ideia de retratar os artistas, um artista plástico e o outro são DJs. Contem um pouco pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os personagens do meu documentário, que é o DJ Kevin e o DJ Tai. Obrigado por terem participado. Então, primeiramente foi um grande desafio, porque eu que tive que produzir tudo, gravar o roteiro, editar, enfim, toda aquela produção de um documentário foi o que fiz. Então, esse foi o primeiro desafio. Além de ter que ir lá nas festas de gravar as imagens de apoio, ir na casa de cada um, conhecer a história de cada um. Então foi um momento bem, assim, excepcional para minha carreira, porque eu nunca tinha feito, assim, uma produção de documentário. Mas, assim, foi um estopim para poder me apaixonar pela área audiovisual e tudo mais. O meu documentário ele nasceu basicamente pela vontade de saber o que os DJs faziam, além de serem DJs, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ir para festas nos finais de semana, então... eu queria, meu Deus, o que ele faz além de ser DJ? Então, o Kevin, ele faz contabilidade, a Thay fez direito, hoje não cursa mais. Então, eles têm sonhos também além de ser DJ. Então, eu sempre fiquei curioso, meu Deus, eles estudam também? Será que eles têm sonhos, eles têm aspirações da vida? Quanto é que eles ganham ali, né? Então, começou assim, com essa dúvida, né? E normalmente a gente vê muitas produções de pessoas falando sobre cantor, sobre atores, sobre modelos, e eu realmente nunca vi de DJ, e realmente foi muito interessante saber um pouco mais sobre como funciona, como é que eles fazem, que ele falou, né, sobre como ele define ali o set. E conta um pouco mais pra gente também sobre o artista plástico agora. Então, a ideia do documentário nasceu na disciplina de documentário do professor Rômulo Araújo. Ele determinou que a gente fizesse um documentário de 10 minutos, aí a nossa equipe se reuniu e a gente decidiu falar sobre o artista plástico Cláudio Andrade. Eu mesmo não conhecia ele. A Renata, que é uma das pessoas que participou desse documentário, ajudou a produzir, foi ela que deu essa ideia. Aí a gente foi lá no local e um dos desafios que a gente teve lá no momento foi que ele estava sem recepcionista. E ao mesmo tempo que ele gravava com a gente, ele falava com as pessoas, atendiam, tinha que receber dinheiro para poder ter manutenção lá do espaço. Esse foi um dos desafios que a gente teve lá. E a gente pôde ali conferir um pouco mais sobre a vida do artista, né? Ele mostra como era a casa dele. Esse lugar que vocês mostraram, ele é um ateliê, uma exposição, tem que pagar? Conta um pouco para o pessoal de casa que queiram visitar também. É um ateliê que fica lá no Coroado, paga uma taxa de R$20, se eu não estou enganado aqui, tá? Paga uma taxa de R$20, as pessoas podem lá visitar, tem várias obras, tem uma réplica da casinha dele de quando ele morava lá no bairro da Cachoeirinha, isso há muito tempo. É muito legal. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam do convite aqui no Conexão Universitária e o documentário de vocês estarem sendo exposto para o pessoal de casa. Eu acredito que abrir as portas assim, para os alunos mostrarem os produtos que eles produzem aqui dentro, né, é uma forma de fato, divulgar tanto o trabalho futuramente, né, para as pessoas conhecerem futuros trabalhos ou até mesmo engajar e criar um portfólio para cada aluno que faz qualquer coisa desse tipo dentro aqui da faculdade. Eu, quando produzi o documentário, achava que só seria exibido dentro de sala. Pensei que de sala não ia sair. Aí a gente até foi indicado ao Pirarucuta, a gente ganhou por votação popular, a nossa sala acabou engajando e eu nunca jamais pensei que ia sair de sala de aula, pensei que só ia ficar ali. É muito bom que a Universidade FAMETRO, a gente dá essa oportunidade para os alunos. Eu quero parabenizar vocês pela produção que vocês fizeram, que eu tenho certeza que muita gente vai ali assistir, vai gostar, vai visitar o local, vai pensar de uma forma diferente sobre a vida dos DJs e também de outros artistas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter falado um pouco mais sobre documentários de vocês. Obrigado. Tudo que é bom acaba. O Conexão Universitária de hoje vai chegando ao fim. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!